Cooperativa é um grande blockchain. Né? Se você pega as várias cooperativas, quer dizer, um sistema de cooperativas, né, não é uma única entidade, são várias entidades. Onde eu estou? Estou no Sicoob. Né? O Sicoob é um dos sistemas de cooperativa de crédito do Brasil. Né? O sistema de cooperativa ele tem 3 níveis. Então, tem as cooperativas que recebem, né, os cooperados, né, que operam com o negócio. Né? Então, e no Sicoob hoje são 351 cooperativas. Elas se juntam em 16 clusters, que é o segundo nível, são as centrais. Tá? E esses 16 clusters, 16 centrais, formam a confederação. Que é o Centro Cooperativo. Exatamente, é o CCS. É lá no Centro Cooperativo Sicoob. Né? Tá. Okay? Então, só aí já são quase 400 CNPJs, são entidades. Né? Mas cada um desses CNPJ contém toda a gênese do que é o Sicoob. Olá, eu sou o Renato Fazolino e este é o podcast Tal Investimento. A conversa de hoje é sobre cooperativismo. Vem do latim, trabalhar juntos por um objetivo comum. Convenhamos, cada vez mais uma solução viável para os desafios que a gente enfrenta enquanto humanidade e que precisa ser melhor conhecido. E a pessoa que eu vou entrevistar hoje representa o motivo pelo qual me sinto realmente feliz e agradecido por apresentar esse podcast, que é a oportunidade de conhecer pessoas com tanta experiência e que claramente são apaixonadas pelo que fazem. Essa pessoa é o Luiz Edson Feltrin. Ele é superintendente do Instituto Sicoob para Desenvolvimento Sustentável e construiu ao longo de mais de quase 40 anos uma extensa carreira no Banco Central. Muito obrigado por estar aqui hoje, Edson. E aprender com o senhor. Já estou vendo que vai ter muita coisa para aprender. Obrigado, Renato. O privilégio é meu estar com vocês aqui, nesse bate-papo, um bate-papo informal, né? Mas acho que quem vai mais aprender sou eu. Eu tenho me identificado o seguinte, como idoso aprendiz. Eu acho que a vida, a gente aprende, é uma escola eterna. Quando você tem vida, você está aprendendo. Né? Você para de aprender quando você morre. Eu acho que esse é algo importante na vida da gente. Muito legal. Então, eu estou aqui para aprender com você. Muito obrigado. Tá, puxa vida. Eu acho que é isso, porque na hora que a gente achar que a gente sabe tudo, é a hora que... Não precisa estar mais aqui. Não precisa estar mais aqui. Agora, o importante é o seguinte, é você não guardar para si o conhecimento. A gente tem que compartilhar. Acho que isso é importante. Eu aprendi muito na vida, né? Compartilhar. Né? Você que é do mundo da comunicação, né? Informação é um bem muito, muito caro, né? para os comunicadores. Né? Eu tenho aprendido aí que as pessoas às vezes não gostam de repartir, né? Compartilhar seus conhecimentos. Né? Mas é um engano. Tá? Na minha vida, toda vez que eu compartilhei informação, eu só enriqueceu. Né? Porque nos primeiros cursos que eu tive no Banco Central, me ambientando, né, lá com 22 anos, eu aprendi uma expressão tal de janela de Johari. Se você perguntar para eu definir, eu não sei. Mas eu só sei o seguinte, o princípio. Né? Se você se abre para a pessoa, né, a pessoa se sente livre, né, ou até constrangida para se abrir para você. Então, quando você compartilha uma informação, a pessoa tem 2 aspectos. A pessoa se sente, né, na obrigação de dar um retorno para você. E como você se abriu, ela então até se sente empoderada para fazer toda a crítica, né? E toda crítica é construtiva. Né? Então, melhora o trabalho que você apresentou para ela, então agrega muito. Tá? Então, compartilhar, né? E está ligado à essência do cooperativismo. É por isso que eu gosto do cooperativismo, né? Porque o cooperativismo humaniza as relações. Né? Cooperativa é a sociedade de pessoas. Né? Então, ela se preocupa com as pessoas. Né? E mais que isso, né? A cooperativa ela é afirmada em alguns princípios. E um dos princípios, ainda que um dos princípios é a independência, né? As cooperativas tem liberdade e tal, mas um dos princípios é o interesse pela comunidade.
Então, a cooperativa, quem está na cooperativa não se preocupa apenas com o negócio cooperativo, se preocupa com todo o seu entorno. É que nem se preocupa com a floresta, não apenas cuidar de uma árvore, né? O seu metro quadrado ali. Né? Ela olha muito para fora também. Cuida dos seus, mas também olha o seu lado, o externo. E o momento que a gente vive hoje está trazendo isso à tona, né? Que não dá mais para... A própria geopolítica já não é mais uma de um único grande poder. O negócio se descentralizou. Isso acho que no plano geopolítico, mas no plano das relações humanas também. O blockchain, que é as coisas mais modernas, tecnológicas e tal, mas a gente está percebendo que sozinho não dá para fazer um negócio. A gente é através da colaboração. Você falou do blockchain. O cooperativo é um grande blockchain. Né? Se você pega as várias cooperativas, quer dizer, um sistema de cooperativas, né? Não é uma única entidade, são várias entidades. Onde eu estou? Estou no Sicoob. Né? O Sicoob é um dos sistemas de cooperativa de crédito do Brasil. Né? O sistema de cooperativa ele tem 3 níveis. Tem as cooperativas que recebem, né, os cooperados, né, que operam com o negócio. Né? Então, e no Sicoob hoje são 351 cooperativas. Elas se juntam em 16 clusters, que é o segundo nível, são as centrais. Né? E esses 16 clusters, 16 centrais, formam a confederação. Que é o centro cooperativo. Exatamente, é lá no centro cooperativo Sicoob. Né? Tá. Okay? Então, só aí já são quase 400 CNPJs, são entidades. Né? Mas cada um desses CNPJ contém toda a gênese do que é o Sicoob. Então, se eu tenho, e o Sicoob, além das 350 cooperativas, elas estão distribuídas aí no Brasil todo, com quase 4.100 pontos de atendimento, quase 4.100 agências físicas. E cada uma dessas agências tem toda essa gênese, todo esse DNA do Sicoob. Então, é um grande blockchain. Tem razão. Isso que nasceu, e parece que antes parecia que não se usava esse nome, claro, né? E então essa modernidade, blockchain e tal, mas vocês já fazem isso há desde 1800 e quando que o senhor falou? O cooperativismo nasceu em 1844. 1844. Lá na Inglaterra, lá Rochdale, tá? Tá? Diante de uma necessidade, né? Que a indústria, né? Estava surgindo, né? E tinha os trabalhadores que precisariam de uma solução da necessidade. Então se juntaram. Então começou ali, sociedade de pessoas. É gente buscando solucionar as necessidades de pessoas. Então vamos lá. Então até aproveitando esse gancho, eu não sou. Então a gente falou sobre isso antes. Eu não sou um conhecedor do cooperativismo, né? Mas antes. E eu sou um idoso aprendiz. Na minha cabeça, assim, as primeiras reações que vêm quando eu escuto a palavra cooperativa é cooperativa de táxi, são as cooperativas do agronegócio. Cooperativa é um termo que, honestamente, não fazia muito parte do vocabulário, né? Então, podemos entrar numa questão conceitual. O que é uma cooperativa e, mais especificamente, o que é uma cooperativa de crédito e quais são as suas funções. O senhor falou em sociedade de pessoas, né, nessa definição de cooperativa. Podemos dizer que essa seria uma definição ou o senhor gostaria de complementar? É uma definição básica. Cooperativa é uma sociedade de pessoas. E o que isso significa na prática? Significa que ela humaniza o relacionamento em qualquer um dos ramos que ela está. Você falou aí de táxi, né? Então, ela humaniza o relacionamento dos seus cooperados. Né? Quer dizer, é um grupo de pessoas, né, que se juntam para buscar uma solução para as suas necessidades. E ela tem uma importância grande na economia brasileira. Né? Grande parte hoje da exportação do agronegócio em função do trabalho das cooperativas. Você vai ao supermercado, você compra produtos de cooperativa. Às vezes você nem sabe qual é o nome, né? Mas tem várias marcas, né, nas gôndolas do supermercado que são produtos de cooperativa. Sim. São pequenos produtores que se juntam numa entidade cooperativa, né,
e isso potencializa, né, a sua produção, né, que é um processo, e aí eu vou usar a matemática, né, é uma relação, uma função bionívoca, né? Ela vai e volta, né? Então, o cooperativismo, né? Vamos olhar aqui, então, o crédito. Então, o crédito é um dos ramos do cooperativismo. Tá? Nós temos, você falou do agronegócio, nós temos cooperativa de produção, nós temos cooperativa escolares, né? Temos cooperativa da saúde, né? A maior cooperativa do mundo de saúde é brasileira, a Unimed. Uhum. Né? Nós temos hoje, eu vou falar em grandes números, né? O cooperativismo hoje deve ter no Brasil em torno de 20 milhões de cooperados. Aí você multiplica isso por famílias, quanto que te representa na economia. O crédito é o maior ramo deles em termos de pessoas. Então isso é 10% da população. É muito mais, porque você está pensando os cooperados. E as famílias? Putz, aumenta ainda mais. Tá, então você, 10% só de cooperados. Só de cooperados. Tá? Então, você vê, o movimento é muito grande. E ele é pouco difundido. Talvez um dos grandes problemas do cooperativismo é a sua comunicação com o público externo. Eu tenho participado aí de eventos cooperativa, tá? Para os convertidos, eles falam muito bem, né? Sabem se comunicar. Mas eles precisam se comunicar para o público externo. Para o mundo entender a importância do cooperativismo. Tem países que você vai na Alemanha, na França, você vai lá no Canadá, você vai na região lá francesa, né? O cooperativismo é fundamental. Né? Grandes movimentos acontecem em função do cooperativismo. Sabia, Ele faz pouca propaganda, pouca propaganda. Nossa, e a propaganda é algo do negócio. A gente está mudando e vamos mudar isso. Você está pondo o dedo na ferida, é importante isso aqui. Com muito prazer e respeito, e é isso. Agora é o momento para fazer essas coisas. Mas assim, eu vi no dicionário a etimologia, né, de cooperar, eu não lembro, cooperar e alguma coisa assim. E eu vi que tinha uma certa, quase redundância semântica, porque quer dizer, trabalhar juntos, operar vem de trabalhar juntos, e o é trabalhar juntos meio que dobrar ao quadrado, ou seja, é quase como assim, é trabalhar juntos por um objetivo comum. Isso, porque é o círculo virtuoso do cooperativismo. Né? Então vamos pegar o crédito. Como que é o círculo virtuoso do cooperativismo, de crédito? Né? As cooperativas, elas atuam numa área delimitada, na região. A sua área de atuação é delimitada. Tem exceções, tá? Mas elas têm essa característica. E elas operam com os cooperados. Então, quando eu olho o balanço, né, já que você é dessa área, né, o lado direito e o lado esquerdo é o mesmo público. Quem deposita a poupança e quem toma o crédito é a mesma população que está numa área geográfica. Entendi. Tá? E por definição, então ela humaniza o relacionamento nessa região. E o resultado, tá? Ao final do ano, o resultado é devolvido para os cooperados. Então, essa economia, ela ganha com isso, porque aquele recurso que ela... Primeiro é o seguinte, o crédito, todo o depósito, né, gera crédito na minha região. Sim. Aí eu vou contar um exemplo daqui a pouco. Tá? Esse beneficia, então, aquela região. Porque o crédito, por definição, contribui para o desenvolvimento, porque gera emprego e renda. Sim. Então, se eu aplico na minha região, tá? A minha poupança e o crédito é tomado da minha região, então contribui para o desenvolvimento da minha região. Sim. Tá? E como cooperativa, normalmente o custo, né, nela é menor, o custo de uma captação de juros, por exemplo. A aplicação e o crédito são melhores concedidos, né? Porque quem que é dono da cooperativa? Os próprios cooperados. Sim. Então, a direção, né, os dirigentes trabalham para beneficiar os seus cooperados. Mas isso volta para a comunidade. Tá? Então, gera um ciclo virtuoso. Perfeito, perfeito. Então, na configuração jurídica da cooperativa, é como se todos esses cooperados tivessem uma ação dentro dessa cooperativa. Por definição é o seguinte, cada pessoa é um voto nas assembleias.
Independentemente, você tem que pôr o capital na cooperativa, mas independentemente do valor que você põe do capital, você tem direito ao voto. Tá? Quer dizer, eu tenho poucos recursos, eu ponho 1.000. Você, como é um magnata, você põe 100 milhões. Mas na hora de votar, o teu voto e o meu são exatamente iguais. Olha só. Então, quer dizer, é o princípio básico da democracia. E todos nós, você, o magnata, e eu, como menos aquinhoado... Eu sou aprendiz de magnata, tá? Eu sou aprendiz. Então, nós dois temos o mesmo direito de assumir a direção da cooperativa. Entendi. Porque os dirigentes são escolhidos entre os próprios cooperados. E a distribuição dos resultados, ela segue essa mesma lógica? Não, é proporcional a quanto você utiliza o serviço da cooperada. Se você apenas tem o capital aplicado lá, mas todas as minhas contas, né, meus boletos, eu utilizo, a minha participação pode ser maior que a sua. Porque eu essa uso. participação... Qual que está por trás? Porque eu gero o maior resultado, eu contribuo para gerar o maior resultado para a cooperativa. Essa é a lógica. Tá. Então, quando o senhor fala, quanto mais eu cooperado, utilizo da cooperativa, isso é medido através dos serviços, por exemplo, de back-office, que eu estou obtendo da cooperativa. E como é que isso funciona no espectro de geração de receita? Não, porque se você, quer dizer, todo crédito, você tem a cooperativa como a nossa única gestão financeira, quer dizer, a poupança você deposita ali, o crédito que você precisa, os produtos, os serviços, você toma na cooperativa, isso é um processo multiplicador, né? Então na hora da distribuição, quanto que você, o uso desse serviço, né? Quanto você contribuiu para gerar o resultado da cooperativa. Tá. E talvez até dar um passo atrás para entender, a gente está falando muito de cooperado, de cooperativa, mas o que faz uma pessoa ser uma cooperada? É ter essa ação, entre aspas, da cooperativa? O que é um cooperado? Como é que ele entra numa cooperativa? Ele chega lá, eu quero entrar, eu tomo aqui a minha... Bom, então eu vou pegar uma cooperativa financeira, né? Tá. Eu não vou abrir uma conta numa instituição financeira. Eu vou me tornar cooperado. Então eu me associo a essa cooperativa. Né? É quase um clube, né? E não tem que pagar joia, né? Então eu me associo, né? Eu passo a exercer os direitos e obrigações. É bom dizer, quer dizer, tem direitos e obrigações. Tá? Uma obrigação, eu tenho que participar das assembleias. É fundamental que eu acompanhe o desempenho da minha cooperativa. Sim. Se ela vai indo bem, porque se ela for bem, me beneficia, mas se ela for mal também, eu assumo esse ônus. Tá? Quer dizer, é uma grande associação, tá? Em que eu tenho a iniciativa de fazer parte dessa associação. Diferentemente de um banco. Eu vou lá, abro a conta, encerro a conta, né? Deixo o resultado para os acionistas, né? Na cooperativa, não. Tá? Também o prejuízo, o acionista que arca, a cooperativa, não. Eu sou parte da entidade. Em todos os sentidos. E perante o Banco Central, uma cooperativa de crédito, ela tem uma outra denominação para fins de registro lá no Banco Central que um banco? Ou ela é o mesmo tipo de empresa ou são tipos totalmente distintos? O processo de regulação e de supervisão é exatamente igual. O Banco Central tem uma dosimetria, e aí não é porque é cooperativa e outros financeiros, pelo seu perfil operacional. Então, o Banco Central divide as ações em vários segmentos, né? Mais agressivo, menos agressivo. Então, de acordo com esse seu perfil, ela cumpre determinadas regras. Tá? Mas as regras são uniformes para todo o sistema financeiro. Tá. E uma coisa interessante, a partir do momento que o Banco Central passou a exigir mais das cooperativas, elas passaram a crescer. Né? Seu voto, cooperativa de crédito está no Brasil há 120 anos. Esse ano está fazendo 120 anos de cooperativa de crédito. A primeira cooperativa foi fundada lá no interior do Rio Grande do Sul. Ela existe até hoje. É o Sicredi Pioneira, em Nova Petrópolis. Tá? Mas quando eu olho os números, tá? Passaram-se 100 anos, então foi para 2002. Em 2002, nós devíamos, aí ordem de grandeza, né? Devíamos ter 1.400 cooperativas de crédito, que tinham 1.400 agências. Tá? Elas tinham aí quase 1 milhão de cooperados
em torno de 5 bilhões de ativos. Né? 2002. 2002. 20 anos se passaram, hoje são 800 cooperativas, reduziu o número de cooperativas, mas elas ganharam escala. Sim. Elas têm hoje quase 15 milhões de cooperados. Então saiu de menos de 1 milhão para 15 milhões. E os Ela tinha ativos? 5 bilhões de ativos, hoje ultrapassa 400 bilhões de ativos. 400 bilhões? Tá? Aumentou 80%. O cooperativo de crédito tem crescido nos últimos anos, tá? A 2 dígitos. O cooperativo de crédito tem crescido mais que o sistema bancário tradicional. Né? É um processo. E esse é a grande curiosidade é que, quer dizer, esse crescimento exponencial segue a mesma curva do crescimento da exigência que o Banco Central faz em relação... Exigência de capital mínimo? Não, a exigência toda, a observância regulatória. Tá? Mas questões lá, Basileia... Basileia, tudo que se exige para a instituição financeira. Tá? Certo. Comitê de auditoria, né? Como deve ser exigência para ser dirigente. Né? E qual que é a diferença dos juros aí? Vamos supor que eu, cooperado, quero pegar um empréstimo com uma cooperativa de crédito. Em tese, imagino que varia, mas na média quanto menor que do banco? Não dá para fazer essa referência, mas em tese, e aí os sistemas fazem esse cálculo. Né? Quando você, por exemplo, no Sicoob, né? Acho que ano passado, as sobras, né, que é o resultado que foi distribuído para os cooperados, foi na casa de 5 bilhões, um pouco mais de 5 bilhões. A economia, tomando por base os dados do Banco Central, da média das taxas oferecidas no mercado, a economia que os quase 6 milhões de cooperados do Sicoob tiveram, ultrapassou 13 bilhões. Então, se fosse para pegar esse mesmo recurso... utilizando a média, né, dos dados, que não dá para você fazer a comparação... Caso a caso. Caso a caso, né, linha a linha. Tá? Então você pega a média... Nesse agregado dá uns 13 Isso está relatado, aí, por exemplo, no relatório sobre sustentabilidade do Sicoob. Né? Tá. Esse ganho. Voltando àquela questão lá do círculo virtuoso. Então, todo esse volume de recursos fica na comunidade onde está a cooperativa. Eu fui numa cidade aí, tá, no interior do Brasil, conversando com os empresários, né, e ele falou o seguinte: teve um banco, né, que tomou aqui, captou aqui 240 milhões de reais. E no mesmo ano aplicou 27 milhões só no crédito. Se fosse cooperativa, ela ia captar, se tivesse captado 240 milhões, teria aplicado 240 milhões na mesma área geográfica onde ela está. Esse é o grande diferencial. Mas esse aspecto aí da economia, né, no custo. Porque, em princípio, o custo operacional da cooperativa é menor, né? Porque... menos funcionários? Ou... Não, pelo contrário, tem muitos funcionários. Tá? Porque, como ela humaniza o relacionamento, ainda que eu tenha, né, quando eu olho o Sicoob, a maior parte das operações são feitas virtualmente, tá? A Internet Bank, tá? Mas elas têm, o Sicoob e o cooperativo de crédito como um todo, tem crescido o número de agências, porque ela procura a cooperativa, ela busca a proximidade com o seu cooperado, com a sua comunidade. Como é que o senhor acha que isso faz ele ter ter um custo menor, possivelmente o custo operacional dela seja menor, né, do que... Tá. Muito legal. O senhor tinha mencionado o sistema Sicoob, né, que são as cooperativas singulares, as centrais e esse centro cooperativo. Esse é a operação mesmo, né, as agências, os cooperados, os créditos, os débitos e tal. Aí tem a figura do Instituto Sicoob, que é onde o senhor é o superintendente. Qual que é o papel do Instituto Sicoob? O que ele faz diante de todo esse ecossistema? Bom, eu falei em algum momento aí, quer dizer, as cooperativas operam em cima de alguns princípios. Sim. Um dos princípios é o interesse pela comunidade. Então, do seu resultado, né, ela destina alguma coisa para a sua comunidade, né, beneficia a sua comunidade.
Tá? O Instituto entra justamente nessa faixa aí. Quer dizer, o que é o Instituto Sicoob? É a instituição de investimento social estratégico do Sicoob. Então, o papel do Instituto é coordenar, tá, essa grande agenda do investimento social. O Instituto ele não faz as operações, porque no cooperativismo o protagonismo é da cooperativa, né? Porque ela que está na comunidade, ela que conhece as necessidades da comunidade, ela que sente as dores da comunidade. Então, o papel do Instituto é criar uma metodologia, criar programas, tá, bem estruturados, tá, para que as cooperativas apliquem isso lá na sua comunidade. Guardar as proporções é a questão lá do franchise. Tá? O Instituto é o grande franqueador. Tá? Então, ele tem lá uma prateleira com vários programas. E as cooperativas, de acordo com a sua disposição, com o seu apetite, né, com as suas condições financeiras, né, e de pessoal, ela vai lá naquela prateleira e aplica. E o nosso papel é preparar essas pessoas para aplicar. Então, a gente cria, voltamos aqui ao blockchain, a gente cria uma grande rede, né? Quer dizer, o Instituto, né? A estrutura do Instituto está aí no CCS, ainda está no 3º grau, mas nós temos em cada uma das 16 centrais, pelo menos uma pessoa que representa o Instituto, capta todas essas informações, todo esse conhecimento e repassa para cada uma das suas cooperativas. Então, nas cooperativas também tem pessoas que se dedicam às atividades do investimento social. Então, nós criamos esse grande blockchain. Né? Tá. Trabalhamos em rede. Né? O senhor trouxe já algumas vezes o termo humanização, comunidades. Quando o senhor fala em investimento social, como é que a gente pode fazer uma ponte entre essas palavras? Investimento social, ou seja, grana, né, dinheiro, com essa questão da humanização, esse aspecto intrínseco à cooperativa. Como a história de pessoas, ela olha... Quando eu falo comunidade, o que é isso? É um aglomerado de gente, de pessoas. Sim. Tá? Algumas estão na cooperativa, outras não. Mas todas recebem o benefício da cooperativa, tá? Por intermédio do investimento social. Na legislação brasileira, as instituições cooperativas, elas têm uma obrigação de criar um fundo para assistência social, que não existe para os demais ramos do sistema financeiro. Além disso, voluntariamente, elas contribuem no resultado no final do ano, tá? Elas também criam ali um fundo de investimento social, tá? Para olhar as necessidades das pessoas, da comunidade onde ela está presente. Esse é o papel. Isso não é de agora, isso é desde sempre, né? Desde sempre. Ela nasceu com isso. Tá. Então, a cooperativa, ela nasceu com o objetivo de resolver um problema de uma comunidade. Tá. E isso aí vem se perpetuando. Né? Tá. Então, o grande desafio, né, conforme vai crescendo, é preservar isso aí. Então, o Instituto tem esse papel, né, de criar aí um fio condutor, né, para que essa atividade, esse investimento social continue sendo, né, quando existir, e mais que isso, ele cumpre o seu papel, né, de levar as cooperativas a cuidar da sua comunidade. Entendi. E aí também você pode, como você faz algo sistêmico, né, isso mostra para a comunidade, né, a importância do modelo cooperativista. Entendi. Eu pergunto isso, claro que não é de hoje, porque hoje em dia se fala muito sobre investimentos sustentáveis, tem instituições como, por exemplo, capitalismo consciente, tem os princípios para investimento responsável, tem a Agenda 2030 da ONU, tem o ecossistema de empreendedorismo social, os venture capitals de impacto, tem uma infinidade de agentes de um ecossistema que eu vejo que ganhou mais. A gente ouve falar mais sobre isso de uns tempos para cá. Você não ouve falar sobre isso há 40 anos. Né? Então, qual que é me parece que vocês já estão fazendo isso há tanto tempo. Assim, como é que isso conversa com esse ecossistema que existe hoje? O pessoal descobriu a roda, né? Tá. O que as corporações estão querendo fazer agora é o que o cooperativo é na sua essência. Nessa essência. Tá?
Hoje a gente vê muito, né? Lê os relatórios de sustentabilidade das corporações, né? E aí a gente volta, por exemplo, acho que no segundo semestre de 2019, né? Os grandes corporações americanas, né? Mudaram, né? O conceito, né? De olhar o seu resultado, né? Eu não tenho que olhar o lucro pelo lucro, tá? Mas e sim olhando também a comunidade. Mas eu creio que o que está acontecendo, tá? Nós estamos passando por uma mudança geracional, né? Essa nova geração que está chegando aí, né? X, Y, Z, Millennials, agora é Alpha também, já está voltando lá, indo para o alfabeto grego e tal. Acabou o alfabeto 1, começa o outro alfabeto. Então é o seguinte, sua turma, né? Está preocupada com as mudanças climáticas que estão acontecendo, né? E é o seguinte, o que as empresas estão pensando nisso aqui? Então está havendo essa mudança de chave, né? E essas pessoas já estão passando a ocupar posições de destaque nas empresas, nas corporações. Então estão trazendo uma nova mentalidade, né? Porque nós estamos num mundo que ele é finito, né? Quer dizer, a sua capacidade de gerar, quer dizer, nós estamos aí já entrando num cheque especial, usando já como o sistema financeiro. Não sei se a turma conhece cheque, né? O que é cheque? Não, cheque especial, né? Sim. Algumas coisas, né? Um juro mais exorbitante. Cheque em branco vai acabar, né? Vai acabar. Hoje, pouca gente usa cheque, né? Mas pelos levantamentos que se tem, quer dizer, desde 30 de julho que nós já estamos no cheque especial em termos de consumir, né, o que a terra tem capacidade de produzir. Então, isso não é um problema de governos, isso é um problema nosso, porque nós estamos sofrendo as consequências. Né? Civilizacional. Né? Então, eu entendo que é isso que está acontecendo. Essa mudança de mentalidade entrou nas corporações. E, curiosamente, elas estão fazendo aquilo que é um cooperativismo. Se o senhor me permite fazer uma colocação, olha, eu nasci no offline, não tinha celular, eu jogava futebol na rua, e hoje... Imagina eu, né? Não, pois é, mas assim, hoje eu vejo a geração mais nova, que já nasceu no celular e tudo, não tem tanto essa coisa do olho no olho, né, como a gente, como o senhor, muito mais do que eu. Mas o ponto que eu queria fazer sobre isso é o seguinte: o senhor já falou diversas vezes a palavra humanização. É uma humanização que eu sinto pela sua energia, uma humanização humana, real. Enquanto a humanização que a gente fala desses ecossistemas com nomes bonitos, me parece uma humanização um pouco mais institucional, uma coisa com muitos jargões, com muitos nomes, uma coisa para se enquadrar dentro de um sistema financeiro, de uma lógica econômica, de uma agenda... que nada, a Agenda 2030 da ONU, ligada lá ao Fórum Econômico Mundial, ligada ao Banco Mundial, o próprio termo ESG, que todo mundo fala, nasceu no Banco Mundial em 2005. Então, ouvir o senhor falar o termo humanização, para mim, traz um toque mais humano, por exemplo, do que eu sinto quando eu leio um relatório de um fundo que está ligado ao impacto. É claro que gera impacto, salva vidas, resolve problemas ambientais, mas me parece que essa humanização que o senhor está trazendo à tona, ela é uma humanização que está um pouco desconexa dessa lógica econômica do lucro pelo lucro. Na verdade, não é um pouco, é bastante desconexa, porque ela traz o aspecto de que são pessoas, uma sociedade de pessoas, né? Enquanto eu sinto que a humanidade está sofrendo muito para romper com a lógica do lucro pelo lucro. E me intriga o fato de cooperativas existirem há tanto tempo e não terem ainda ganhado essa voz ou essa noção para um público que não seja um cooperativo, um cooperado. Você tem um papel fundamental nisso, você que é a área da comunicação. Eu falo muito isso, né, com a liderança cooperativista. A gente peca no problema de comunicar. E tem que separar. Eu vou falar um negócio que não é meu mundo, né? Uma coisa é comunicação, outra coisa é marketing. Sim. Estão sempre andando juntos, mas são diferentes, né? Uma coisa é fazer propaganda. A comunicação é eu fazer com que a coisa entre no coração, né, na mente da pessoa, né?
Eu posso fazer vários outdoors, né, levar para o campo de futebol, meu nome, né? Mas o que é isso? O que é esse nome? Isso não traz nada. Mas se eu coloco pessoas falando, né, se comunicando, né, indo para a imprensa falar, formadores de opinião, né, isso começa a entrar na mente das pessoas conhecidas, né? Tá. Isso falta. Essa é uma grande deficiência do cooperativismo. Não só o crédito, mas o cooperativismo como um todo. A comunicação. A comunicação, tá? Mostrar para o mundo, né, que nós somos isso que o mundo espera. A minha percepção é que eu falei dessas gerações, elas querem esse tipo de organização, né? E elas têm no cooperativismo. Sim. E, agora, voltando aqui para o crédito, nós estamos, vamos pegar as grandes metrópoles, São Paulo, por exemplo, né? E não só na capital, tá? Talvez no estado do estado. Como nós temos, como tem em São Paulo, um sistema financeiro muito arraigado, né? As grandes instituições financeiras estão em São Paulo, tá? O cooperativismo agora que está entrando por aqui, começar a conhecer. Mas a grande maioria da atuação das cooperativas são em comunidades menores, né? Muitos municípios abaixo de 50 mil habitantes. Pra você ter uma ideia, o Sicoob tem talvez 4.100 agências, né? Esse número muda, porque todo dia estão abrindo novas agências. Mas vamos para 4.100 agências no Brasil todo. Quase 10% está em municípios onde só o Sicoob é a instituição financeira presente. Tá. E são municípios com menos de 10 mil habitantes, que talvez para uma outra organização não fosse economicamente viável. Mas por esse princípio, se preocupar com as pessoas, com a comunidade, o Sicoob estará presente. Tá? Talvez no cooperativismo como um todo, mais de 600 municípios, né, mais de 10% dos municípios brasileiros tem uma cooperativa como a única instituição presencial. A única? A única. Isso implica, existe algum caso onde exista uma moeda diferente ou é sempre o real? Não, sempre o real. Sempre o real. É coisa diferente. Tem um movimento de moedas sociais, é outra coisa. Existe esse movimento também. Mas a cooperativa de crédito, ela atua, ela é uma entidade do sistema financeiro. Tá. Ela usa SPB, ela usa o PIX. Tá. Eu gosto muito desse tópico, né? Desse tabu do dinheiro, né? Assim, porque me parece a cultura cooperativista, que por si só já implica em compartilhamento, implica em saber que mais de uma pessoa, várias pessoas estão trabalhando por um objetivo comum, né? Já implica naturalmente que isso pertence a todos, né? Mas quando a gente pensa em dinheiro, na sua forma conceitual, etimológica, até filosófica, é aquela coisa da posse. O dinheiro é meu, não é de todo mundo, não é meu, propriedade privada, né? Isso aí, né? Vai longe. Então, eu queria brincar um pouco com o senhor com essa questão dessa cultura. Porque, veja, uma coisa é a estruturação social, legal, jurídica, o PIX, o Sisbacen. Isso é mecânica, isso é o arcabouço que faz o negócio funcionar. E as cooperativas estão atualizadíssimas nessa questão, viu? Sim. São players. Tem mais cooperativa no PIX, né? Aliás, o maior número de empresas registradas do PIX é de cooperativa de crédito, né? Também tem mais cooperativa do que banco, né? Sim. Tá bom? Então, mas pensando assim, é que nem quando você vai mudar para um outro país. Eu morei na Alemanha, então eu saí brasileiro, fui para lá. Você chega lá, eu não posso ser 100% como eu sou aqui. Pode, mas fica estranho, porque as pessoas reagem de outra forma, né? É outra cultura, né? Então você se molda, você se ajusta. Então, eu gosto muito disso. É uma questão que vai profunda em mim também, esses tabus do dinheiro, né? Como é que o fato de haver uma cultura intrínseca, associada, indissociável do cooperativismo, de coletivo, do compartilhamento, de entender aquilo que é comum, como é que essa cultura pode dissolver, digamos, esses paradigmas, esses tabus,
essas questões que levam a esse ponto que o senhor disse, do cheque em branco que não tem mais, o planeta está passando a conta, porque as pessoas acham, não, isso é meu, quero mais, e pronto, o mundo vai cuspir a gente para fora. Então, como é que essa cultura, construída ao longo de mais de um século, pode dissolver isso? A pergunta, eu sei, não tem uma resposta objetiva para isso, mas é só como é que o senhor entende isso? Talvez só experimentando, né? Eu sou cristão protestante, né? Presbiteriano. Bíblia com regra de fé e prática, mas não tem nada a ver. Mas eu tinha um velho pastor, né, que ele contava uma ilustração dele, né, para você crer numa coisa, tal. Ele contava de um menino que estava chupando mel. E o outro perguntava, como que é o mel, né? Ah, é assim, gostoso, doce, tal. Mas como que é? E o menino não entendia, né? Que de repente ele pegou a colher e enfiou na boca do outro. Tá? Você tem que experimentar. Se você for conhecer o que o cooperativismo faz aí nesse grande Brasil, você volta transformado. Às vezes não é matemático. Não é conta 2 mais 2 dá 4. A base 10, né? Uhum. É uma equação que parece que no final não tem resultado, né? Lógico. Então, quando você começa a viver essa experiência, né? Que se você ajudar a sua comunidade, você transforma a comunidade e traz benefício para você. Tá? É o que eu falei, aquela relação bionívoca, vai e volta. Se você dá, né? Você traz a pessoa para você contribui para a melhoria de todo mundo, né? Não é um só. Tá? Tira um pouco essa ganância das pessoas, né? Esse individualismo. Né? Isso é o bonito do processo. Né? E o grande desafio é ela atuar nos grandes centros, onde talvez a gente sinta mais esse individualismo. Né? Sim. Esse realmente é um grande desafio para o coletivismo a atuar nessas grandes regiões. Sim. E a gente falou mais cedo sobre o blockchain, né? Por mais que no blockchain exista implícito esse princípio de descentralização, né? É tecnológico, é uma coisa que vai ter sua função, vai ser legal nos bits e bytes lá para todo mundo poder, tem um na China, tem um não sei aonde. Mas, voltando para o lado humano, né? Eu sinto que, além de trazer a cultura do cooperativismo enquanto lógica econômica, sociedade e tal, enquanto também de relações humanas. Isso é uma coisa que o teatro me ensinou, né? Mas a gente é o seguinte, mais de 90% das operações do Cicobi e do cooperativismo como todos são feitas eletronicamente. Tá. E a grande indagação, mas por que elas ampliam sua rede? Porque as pessoas sentem necessidade do relacionamento. A prática está dizendo isso. Eu preciso de um ambiente que é meu, tá? Esse ambiente que eu tenha essa liberdade de conversar. Então, e esse relacionamento? Então, os pontos passam a ser muito mais relacionais do que operacionais. Tá. As pessoas carecem, né? Às vezes as pessoas sofrem problemas, né, psicológicos, né, porque não tem com quem se relacionar. Nós somos gente. Gente precisa estar com gente. Né? A tecnologia ajuda, facilita, né? Eu me deslocar, que você falou, na Alemanha, né? Quer dizer, vamos pensar, nós celebramos aí 200 anos da independência. Como foi a vida? Foi um mês da família real, né, lá de Portugal, para sair de Lisboa para chegar no Rio de Janeiro. Um mês. Tá? Hoje você faz o quê? Você janta aqui em São Paulo, né, e toma o café da manhã na Europa. Tá? Facilidade. Tá? Mas precisa de gente, né? Tá? Então, e pensando nisso que o senhor falou, esse relacionamento, né? Por que não dá para usar a comunicação que envolve um relacionamento entre cooperados? Não dá para pegar essa comunicação... Mas aqui é não só entre cooperados, mas como cooperado e a comunidade. E a sua comunidade. Joia. Então, pegar essa comunicação, esse relacionamento entre cooperativas e comunidades... O senhor tinha mencionado antes que a comunicação era algo que precisava ser desenvolvido. Não dá para pegar essa comunicação associada aos relacionamentos entre cooperativas e comunidades e fazer e
e reproduzir isso nos grandes centros, como São Paulo? Não dá para dar uma fórmula de bolo, assim, ó, sim. Puff, puff, né? Esse é o grande desafio dos comunicadores, né? E isso está no radar de preocupação, de solução. Tá? Como eu posso externalizar, né, todo esse benefício que o cooperativismo traz para o nosso país, para a nossa comunidade, para o nosso país. Né? Quer dizer, a maior exportadora de café do mundo é uma cooperativa. Chama Cochupé, em Guaxupé, em Minas Gerais. Você sabia disso? Não sabia disso. Eu fui numa cooperativa de produção no Paraná, que tem uma cooperativa de crédito junto, né? Ela fica em Camporão, chama Coamo. Tá? Ela tem um terminal em Paranaguá. Isso eu fui em 2017. Na época ela tinha 2.000 carretas que saíam do Paranaguá com insumos e levava até o Mato Grosso do Sul, depois descia carregada com grãos para exportação. Sim. É o mundo, quer dizer, numa cooperativa só. E não é a maior de todas. Né? E nós temos várias no Brasil, especialmente nessa região sul do país, onde nasceu o cooperativismo, que foi a colonização europeia, né? Alemã, Itália, então, onde o cooperativismo existe já há séculos. Né? Sim. Tá? Quer dizer, vivenciando. Eu andei visitando algumas cooperativas, é impressionante o que elas fazem de diferença na sua comunidade. Muito legal. Pensando no dia a dia, da gestão de uma empresa, não sei se pode, de um cooperado, né? E a sua relação, né, com essa cooperativa e com os outros agentes ali. Não tem briga por falar, eu contribuo mais do que você, eu tenho mais voz do que você na definição estratégica desse objetivo comum. Não tem, por exemplo, sei lá, você não está registrando direito as coisas. Como é que funciona os conflitos do dia a dia, assim, os ruídos? O cooperado com a cooperativa, o cooperado com uma outra entidade? Isso. Eu acho que nem tanto com a cooperativa, mas entre os cooperados. O cooperado 1, cooperado 2, cooperado 3, cooperado 4, todos vinculados à mesma cooperativa, né? E entre esses vários cooperados, não tem briga de poder, não tem... Assimilam o princípio, né? Na Assembleia todo mundo tem um voto, não? Isso é legal, né? É regimental. Não adianta o seguinte, você tem mais poder que eu, né? A minha voz tem que prevalecer. Não, tá bom, vamos votar. Você vota, eu voto. Se você consegue arregimentar 10 a seu favor, eu consigo arregimentar 100, a minha proposta ganhou da sua. Né? Regimentar significa angariar os... Não, o estatuto fala, né? Quer dizer, a legislação fala, para cada pessoa, né? Cada pessoa um voto. Tá. Angariar é o seguinte, você tem uma ideia, suponhamos que nós dois somos opositores da nossa cooperativa. Você tem uma ideia, eu tenho outra. Sim. Você é o milionário, né? Você tem 100 milhões de capital e eu tenho 1.000. Está faltando dinheiro na conta. Tá bom, né? Ok. Você consegue convencer 10, né, da sua ideia. Tá. Eu consigo convencer 100, né, no debate que a gente faz, né, debate público na Assembleia. Tá. Vamos para a votação. O 101 ganha de 11. Então, 101, essa aí, a decisão é democrática. Sim. É democrática na raiz. Não há. Eu estou insistindo nesse ponto porque... Pelo menos, porque não é o seguinte, não é literatura, tá? É a vida prática, tá? Não existe esse tipo de problema. Pode existir residual, tá? Em algum local em que há algum movimento, mas institucionalmente não há isso, não. Eu acho que a questão do voto é o que... Elas buscam essa unidade. Tá? Sem dúvida, há diferenças, há posicionamentos divergentes, sem dúvida, isso existe, mas se busca, quer dizer, essa consciência, né, de que a cooperativa ela tem que ter esse modelo, né, compartilhado aí de decisões. Quer dizer, eu posso ser convincente, né, não pelo meu capital, meu patrimônio. Posso ser convincente pela minha ideia, pelo meu posicionamento. Tá. Tá bom?
Tá. É engraçado, eu falei, eu estou repetindo essa pergunta porque para quem vê de fora e está tão acostumado, né? É o seguinte, Faria Lima, né? Parece cai no espectro do ideal, parece uma coisa utópica, parece uma coisa. Não é possível que isso funcione, né? tem funcionado. Tem Porque funcionado assim. nós temos, no mundo, né, tem mais de um bilhão de cooperados. Acho que o último número estava 1,2 bilhões de cooperados do mundo todo. Então, é um movimento que nasceu e tem se perpetuado. Aqui no Brasil, é o que eu falei do crédito. Quando eu volto há 20 anos, tinha menos de 1 milhão de cooperados. Hoje nós estamos quase 15 milhões. Por que esse crescimento? Partido político? Não. Tá? É interesse comum. É interesse. Né? Quando a pessoa entra, vê a importância que é esse movimento cooperativista. Todos que entram. Eu até hoje, eu estou há pouco tempo, né, como membro de uma cooperativa. Né? Quando eu estava no Banco Central, eu não era cooperado. Tá? Aí era questão até de questão ética. Né? Eu movimentava só num banco onde eu recebia meu salário. Tá? Então, questão ética não me permitia, não só porque tem um código de ética, aí minha ética não permite. Então, tá? Mas depois, com as pessoas que eu tenho divulgado, eu tenho um amigo, né, que ele foi presidente de uma entidade filantrópica aqui no Brasil, uma entidade internacional, e está no Brasil há 54 anos. Assim que a gente se conhece desde o final dos anos 80. A gente veio se ver aqui em 2018 que eu estou no Instituto. Né? Então, em 2019 a gente se encontrou. Eu troquei cartão, daí uma semana ele me liga. Feltrin, como eu não conhecia o Cicobi antes? Os princípios, os propósitos são os mesmos da nossa organização. Quer dizer, ele era em Belo Horizonte, onde o cooperativismo é forte, o Cicobi particularmente. Tá? Ele não conhecia. É aquela questão da comunicação. Tá? Ele falou, eu quero a parceria com vocês. A partir de hoje, o Cicobi é a minha instituição financeira, da minha organização. Muito legal. Tá? Então, quantas pessoas que eu convivo que têm essa demonstração, faz depoimento. Tá? É aquela história do mel, né, do menino, você tem que experimentar. Na minha família mesmo tem casos. Tá? Será que deve ter alguma relação com a terra, né, com o espaço físico? Porque você acho que é uma necessidade da pessoa. A tecnologia é bom, né, melhora, mas as pessoas precisam. Gente é carne e osso, é emoção. Sim. Né? A tecnologia não consegue capturar a emoção ou resolver o problema da emoção. Ela pode até fazer lá algum trabalho, né, fazer uma planilha, tal, né? Você faz isso, acorda de manhã, você dá um sorriso, dá um abraço. Mas o abraço mecânico... A máquina nunca vai saber o que é. Não vai fazer. Tá? Dizem que o abraço faz muito bem. Né? Tem que ser com gente com gente. Sim. Tá? Então, esse é o bonito do cooperativismo, tá? Essa sua essência. Tá? E o grande desafio é não perder essa essência. Parece que não vai se perder. Eu acho que vai ganhar mais força. Porque ao longo do tempo... Com essa mudança geracional que eu falei, que as pessoas, né, querem estar próximas, as pessoas querem cuidar do outro, né? Então, eu concordo. Eu já vi um estudo que fala que a geração Z, né, que acho que são os que nasceram a partir de 2000, dão muito mais valor a essa questão da autenticidade. Se chega uma pessoa com um papo meio escorregadio, não quer saber. Eu já vi muitos jovens... Porém, são pessoas que não conseguem ficar 5 minutos conversando com a outra, olho no olho, porque fica no TikTok. Tá, não é difícil, tá tão presa. Por isso que eu falo, vou fazer 40 anos, nasci, jogava bola, não tinha celular. Minha mãe gritando para voltar para casa, vem jantar, né? Então tem... E assim... Cedo podia, eu ia jogar bola e meu pai chamava que eu tinha que ir para a roça trabalhar. Pois é. Meu pai falou assim, então vou te pôr aí vou mandar para São Paulo, lá para um time de futebol, já que você quer jogar. É mesmo? Qual cidade que é? Martinópolis. Martinópolis. Tá, mas, como disse um amigo, cidade muito importante,
porque muitas pessoas nasceram lá. Quer dizer, é muito importante, mas poucas pessoas nasceram lá. Poucas pessoas. E qual que é o estado? Aqui em São Paulo. Martinópolis, São Paulo. São Paulo. Você vê que geografia não é meu forte. Ela é bem na Alta Sorocabana, uma cidade... Eu falo que... Você ouviu falar em Presidente Prudente? Sim. Pertence à Grande Martinópolis. A Grande Martinópolis. É muito bom. Então, o conhecimento aqui direto de Martinópolis, né? O Instituto Cicobi, né? Ele tem esses 3 grandes eixos, né? de fomento, não sei se está para usar essa palavra, mas esses 3 grandes eixos, que são cooperativismo e empreendedorismo, cidadania financeira e desenvolvimento sustentável, né? Então, qual que é a ideia da gente falar um pouco sobre isso agora, né? A gente começou contextualizando cooperativas, os agentes, o funcionamento, a relação com o Banco Central, tal. Falamos de problemas, tabus do dinheiro, a falta dessa cultura do coletivo em centros urbanos e tal. Então, pensando nesses termos, né, cooperativismo e empreendedorismo, por exemplo, como é que essa junção entre cooperativismo e empreendedorismo podem tornar esses desafios, essa aproximação dos seres humanos, esse abandono dessa ganância financeira, como é que cooperativismo e empreendedorismo podem andar lado a lado? Aí pensando nos programas que o Cicobi tem, o Cooper Jovem, Cooperativa Mirim, concurso cultural, para daí promover essa democracia, essa coisa, esse ambiente mais solidário. Essa é a finalidade. Quer dizer, o Instituto ele tem esses 3 grandes eixos norteadores das suas ações, né? Dentro dos eixos, nós construímos programas para mostrar, para levar para a comunidade, para contribuir para a comunidade. Quer dizer, vamos falar em empreendedorismo, né? O brasileiro é empreendedor, né? Então a gente busca a solução, né? Ou uma formação sobre empreendedorismo, ou até uma palestra sobre empreendedorismo, né? Incentivar isso que tem dentro das pessoas, né? Levar essa mensagem do cooperativismo. Por exemplo, quando eu falo cooperativismo, nós temos um programa que leva o cooperativismo para a escola, tá? Chama Cooperativa Mirim. O que é isso? A gente vai começar a levar essa cultura para dentro, para as crianças, né? A pessoa, se uma comunidade, né? Eu lá na escola, né? Eu formo a Cooperativa Mirim, tá? Dessas crianças vão sair empresários, vão sair gestores públicos, vão sair políticos, vão sair clérigos, né? Líderes de comunidades. Já pensou se atende a sua preocupação? Como que eu faço reverberar esse princípio cooperativo na sociedade? Então a gente se preocupa com levar essa mensagem para as crianças nas escolas. Pensando é um investimento de longo prazo, tá? Não tenho dúvida. Aí a experiência tem dito, né? Crianças que eram agressivas ou crianças que eram tímidas, a partir do momento que elas passaram a atuar nesse programa do cooperativismo Mirim, elas se transformaram. Elas mesmas reconhecem, impressionante, de crianças de 10 anos reconhecendo. Eu vi esse depoimento, né? Eu era uma menina que eu não me dava com ninguém, eu brigava com todo mundo. A partir do momento que eu entrei na cooperativa, que eu assumi uma função, eu mudei. Uma outra é o seguinte, olha, eu não sabia me comunicar, não sabia falar com as pessoas. Hoje não, hoje eu já me comunico, hoje já lidero um movimento, né? Então, o objetivo aí é transformacional. Então, os programas nossos visam levar não só essa mensagem, né, que está por trás, né, de todo esse movimento cooperativista, mas levar um benefício para a comunidade. Falar sobre empreendedorismo, né, falar sobre educação financeira. Nós temos um programa para jovens que estão entrando aí na atividade, o primeiro emprego, né? Chama-se Liga Finanças. É ensinar como lidar com seus recursos, né? O que é a diferença entre valor e preço, né? Qual que é a diferença entre valor e preço? Quanto vale isso aqui, né? Tem a ver com essa caneca, quanto vale, qual que é o preço dela? Se eu preciso de uma dessa caneca,
não me importa com o preço, né? O valor dela é muito significativo para mim. Tá bom? Então, eu digo isso que eu também, eu honestamente, eu não... É uma das questões que guiam a minha, que quantas norteiam a minha vida. pessoas não sabem o seguinte, quando você está no primeiro emprego, você está na vida, né? Você recebe meu salário, o que eu faço? Né? Quer dizer, qual a minha consciência com o uso dos recursos? Né? Então, levar essa consciência para o cidadão, para a criança, para o jovem, para o adulto também. Quer dizer, a pessoa tem uma empresa e não sabe fazer diferença, o que é recurso dela, né? O que é recurso da empresa. Então a gente tem pessoas especialistas, né, que levam essa orientação. Né? Tá. Tá bom? Essa, quer dizer, então é olhando para a comunidade. Né? Então, com o Instituto, todos os programas do Instituto não são para os cooperados, são para a comunidade. Lógico, os cooperados estão na comunidade, eles podem se beneficiar. Mas o olhar nosso é naquele princípio, 7 princípios do interesse para a comunidade. É olhar para fora, tá? Levar o meu conhecimento. Se é uma cooperativa de crédito, ela tem pessoas formadas em lidar com finanças, como eu vou levar esse conhecimento? Eu quero levar esse conhecimento para a minha comunidade. E eu lembro que eu falei que nós trabalhamos com uma grande rede? Sim. Né? E quem são os nossos operadores? São os voluntários do Sicoob. São dirigentes, são os empregados, né, que têm conhecimento, que compartilham esse conhecimento com a comunidade, utilizando esses nossos programas. Tá? Sim. O voluntariado era um ponto que eu tinha anotado aqui. Isso... Nós temos um programa para formação de voluntários. Programa para formação de voluntários. Eu quero ser voluntário, tá bom. Então é o seguinte, vai lá na nossa universidade, tem lá uma trilha educacional. Você aprende o que é voluntário, né? A legislação, quer dizer, todos os conhecimentos. E aí agora eu estou certificado que eu sou um voluntário. Tá bom, mas eu quero ser voluntário. Tá bom. Então é o seguinte, o que você sabe fazer? Eu não conheço finanças, né? Mas eu vou trabalhar num evento, né? Eu vou entregar, fazer a organização do evento. Eu sei carregar cadeira, né? Então tem atividade para todas as pessoas. Mas eu tenho lá o Se Liga Finanças. Eu tenho um programa chamado Clínicas Financeiras. Como o nome diz, né? É alguém que está com a necessidade financeira, né? Uma dúvida. Então, e aí eu tenho ela presencial, mas tenho também online. Então, eu entro no site lá do Sicoob e me candidato qual a minha necessidade. Então lá eu tenho um hall de colaboradores que se predispõem como voluntários a dar orientação para as pessoas. É como sair do vermelho, como investir, onde investir, tem todo o perfil. Então tem uma série. Então o nosso objetivo é levar na prática o exercício prático do interesse pela comunidade. Então aí tem custo, né, tem conhecimento, então, todo um conjunto, né? A comunidade é uma palavra que ela parece que é a chave daqui, né? Porque quando o senhor falou, a pessoa vai fazer um curso, uma preparação para ser voluntária, para quem é de fora, isso não faz sentido. Não faz sentido. Eu penso no modelo clássico de voluntário. Eu trabalho num banco, por exemplo, numa consultoria, ou seja, o que for, aí eu gosto de ajudar, então eu vou lá, sei lá, ajudar a cuidar das pessoas que estão em situação de necessidade. Vou lá e pego um domingo, um sábado, vou lá e plum, beleza. Satisfiz a minha busca por significado na vida, fui lá, fiz e ajudei. Agora, uma pessoa que se cadastra num curso, aprende a ser voluntário, para quem vê de fora, é lindo, mas Não, é o seguinte... Eu penso na questão da como é que isso expandir porque a comunidade, você vê, né? Os cooperados, eles... Nós temos mais de 6 mil pessoas cooperadas, mais de 6 mil colaboradores que são voluntários do Instituto. Eu faço meu trabalho voluntário, mas o que nós queremos é o seguinte, pessoas que façam trabalho voluntário focado nessa atividade aqui de finanças. Eu também faço o trabalho filantrópico, né?
Mas de que maneira, quer dizer, se eu sou uma instituição financeira, eu tenho que contribuir para que minha comunidade ela tenha sustentabilidade financeira também, tenha consciência. E o Banco Central tem chamado o cooperativismo para isso, né? Para você orientar as pessoas, educar financeiramente. E é bom para a própria instituição, né? Porque às vezes você chega lá na instituição financeira, você quer pegar um crédito, tá? Se eu sou preparado como educador financeiro, eu vou querer saber a sua necessidade. Talvez você não precise de um crédito, talvez você precise de uma outra operação, tá? Mas dentro do crédito existem várias opções. Então, qual a melhor opção para você? Então a gente prepara os colaboradores também para esse processo. Sim. Tá? Mas, sem dúvida, eu tenho que ter dentro de mim esse interesse em ser um voluntário. Okay? Então a gente habilita todos eles, né, nesses nossos programas aí do Instituto. Esse é o objetivo. Tá? Que eu estou insistindo na palavra comunidade, porque esse é o que o senhor falou, o interesse da pessoa em ser um voluntário, uma voluntária. É quase como se a gente estivesse fazendo uma análise aqui sobre o indivíduo e o coletivo e a comunidade onde esse indivíduo está inserido. Nós vivemos numa sociedade, globalmente falando, generalizando bastante, muito egóica, né? Eu, selfie, né? Tal. Agora, essa cultura da comunidade, do cooperativismo, eu penso o seguinte, né? Não sei se isso é possível, se isso faz sentido. Tá, tem uma comunidade. Nem todo mundo faz parte da cooperativa, mas as pessoas que estão dentro dessa comunidade, que não são cooperados, também se beneficiam. Como é que faz para a gente ter um corpo de cooperados tamanho que o mundo inteiro se beneficie? Isso está vinculado à terra, isso está vinculado ao que... Não sei se eu me fiz entender. Como é que a gente... Se essa coisa é boa, por que o mundo todo não... Nessa linha. Até para caminhar já para o final da conversa, criar esse bendito futuro novo que a gente precisa. Já que está acabando minério, está acabando petróleo, está acabando gás, está acabando recurso natural, está acabando a atmosfera. Já não tem. Como é que faz isso aqui crescer a ponto de criar um futuro novo, criar uma vida melhor, cara? Precisamos que os nossos comunicadores façam esse trabalho para mostrar. Este podcast já está registrado aqui, ele já se põe totalmente à disposição para trazer todas as conversas que o senhor quiser. Temos vários para falar sobre isso. Vários casos de sucesso. Os casos são de sucesso. Podemos divulgar isso aí tem que fazer reverberar isso na sociedade. Sim. Tá? Esse é um movimento que precisa ser divulgado. Tá? Existem N casos aí pelo interior do nosso país, do benefício que o cooperativismo traz para a comunidade, para a pessoa, para a comunidade, para o nosso país todo. Sim. Eu entendo que é através da vivência prática, né, fazendo essa divulgação, né, não apenas, quer dizer, nós estamos falando aqui, parece que é bonito, tá, mas você quer sentir, né, pegar na mão, né? Então é a história do mel. É do mel. Vamos conhecer alguns casos, alguns cases, né? Vamos conhecer os cases, né? Quer dizer, eu vejo lá em Cuiabá tem um local lá onde o pessoal vende, né? Chama um comércio popular, né? Um shopping popular. E o Cicobi abriu uma agência lá para ajudar os empresários. Sucesso absoluto, tá relatado aí, quer dizer, todos são cooperados agora, né? Há um progresso de toda a comunidade. Tem cidades aí tem uma cidade aqui em Minas Gerais que ela estava acabando, né? E hoje uma grande parte dos queijos da Serra da Canastra, né, que estão registrados, que ganham prêmio mundial, a cooperativa de crédito que contribuiu para isso aí, né? As pessoas tinham que andar
50, 100 quilômetros para receber o seu dinheiro, né, da prefeitura. Então, hoje recebe na comunidade, na própria comunidade, na própria cooperativa, gira ali na comunidade. Eu me deslocava para outra cidade, o risco, né, o custo e o risco, né, envolvido. Então, tendo a cooperativa, contribui para esse desenvolvimento, né? Mas tem que ver, tem que ir lá conhecer, tá? Então vamos fazer talvez uma provocação final aqui. Posso trazer várias pessoas para conversar com Isso você. será um grande prazer. Não, o que eu estou sugerindo aqui é um exercício de visão de futuro, né? O senhor falou, acho que antes da gente começar a gravar, o senhor estava falando da sua formação como matemático, a capacidade de pensar em valor futuro, né? Descontar. Pensar no futuro é valor presente. Vamos pensar nesse futuro, então. Vamos fazer esse valor futuro, essa imagem de futuro daqui, sei lá, 50 anos. Vamos supor que todo mundo prova esse mel. Qual a sociedade... O Brasil vai ser diferente. De que forma? Vai ser mais colaborativo. Acaba com esse individualismo. Ou reduz substancialmente o individualismo. Mas vai ter sempre, junto ao trigo tem o joio. Não tem como. Bem ou mal existe. Tá? É uma realidade. Tá? Mas se você tiver um movimento como esse aqui, não tenho dúvida, teremos um país completamente diferente. Mais humano, tá? Mais pensando no outro. Tá? Esse é um sonho que a gente não pode deixar de ter. Né? Por isso que eu falei o seguinte, precisamos divulgar isso aí. Tá? E quem divulga não sou eu. É quem está de fora que percebe isso e que tem a capacidade de fazer essa divulgação. Não é marketing, tá? Marketing está cheio. Comunicação. Tá cheio. Comunicação. Quer dizer, como levar essa mensagem de esperança para a população. Cooperativismo é uma mensagem de esperança. Tenho convicção disso aí. Eu tenho vivenciado isso aí. Tá? E quando eu olho o cooperativismo de crédito, pelo que ele tem feito, né? Onde teve um estudo recente, né, feito aí pela FIP, que o sistema patrocinou, e ele mostra onde, e o Banco Central já tem estudo, onde tem a cooperativa de crédito que atua de forma com bastante eficiência, né, o custo financeiro para as pessoas é menor. No mundo todo é isso aí. Tá? Ela contribui para uma concorrência saudável no sistema financeiro. Tá? Então, isso aí não é literatura. É resultado do que acontece na prática. Por esse diferencial. Então, além desse diferencial que ela tem aí de olhar, humanizar relações, tá? Ela tem feito essa contribuição. Ela Sim. gera... Lembra que eu falei, como ela atua numa região delimitada, ela contribui para o desenvolvimento econômico e social dessa região. E contribui para todo mundo. Tá? Gera resultados, gera recursos. Tá? Eu acho que é fazer as pessoas entenderem que essa comunidade, né, ela não é uma comunidade, pensando geograficamente, né, ela não é uma comunidade, é uma comunidade global, Sim. mas sem querer ser globalista, não é esse o ponto. Assim, a comunidade enquanto espécie humana, enquanto consciência, enquanto algo que, por sinal, eu acho que o Brasil, além dessa cultura, o Brasil tem um papel fundamental nesse novo momento geopolítico e civilizacional que a gente vive. Sim. Não é à toa que a nossa inflação está caindo, não é à toa que a gente está neutro. O país tá tem bem. Uma resiliência muito grande. Tá? A despeito de tendências ideológicas políticas, nós temos aí a população, né? O brasileiro é a pessoa que crê nas coisas. Né? O brasileiro é empreendedor por natureza. Esse é um diferencial. Tá? Você viveu em outros países, né? Você vê a diferença como que é, né? Deles lá. A gente brinca com o jeitinho brasileiro, mas é isso. É isso mesmo. Esse jeitinho, isso faz a pessoa... Tem uma cunhada que ela tinha uma pessoa amiga, né? Lá do primeiro mundo, né? Nunca tinha visitado o terceiro mundo, né? E um senhor já de idade, ela fez com que ele viesse passar umas férias no Brasil.
Ele ficou impressionado. Ele ficou em hotéis aí na beira-mar, né? Hotéis de resorts. Mas o que ele chamava a atenção era ver as pessoas simples, os trabalhadores lá. Sabia que eles são pessoas simples, humildes, mas sempre com um sorriso atendendo as pessoas. Ele falou, isso não... O que faz isso? Que diferença daqui, né? E é isso mesmo, a gente vê as pessoas, né, se ajudando mutuamente, né? Você vai nas favelas, né, o trabalho que... Eu tenho alguns relacionamentos aí, né, a solidariedade que há, né? Eu tenho uma teoria de que o sol tem um papel muito grande nisso. O pessoal, eles passam muito frio, eles bebem muito. Eu conheci um país, né, africano, em que tem talvez a maior favela do mundo. E a pessoa que estava me mostrando lá, eu chorei, né? Quando eu vi aquela cena, eu chorei. Porque a gente fala em favela aqui, tá? Qualquer favela, tá? Comparando lá, é um local de classe média alta. Tá? Eu falei, por que não... Ele falou o seguinte, porque aqui também, dentro da favela, existem princípios tribais. E as tribos se degladiam, tá? Então eles não conseguem ter esse trabalho de relacionamento, de solidariedade. E no Brasil você tem esse trabalho de solidariedade. Então não é só o sol, realmente uma questão, parece, falando em civilizações, esse ecletismo nosso, esse DNA do brasileiro. Esse ecletismo, né? A nossa origem, né? Quantas nações existem dentro do Brasil? Né? É a maior população italiana fora da sim, japonesa, alemã. Eu vi, a semana, eu assisti um evento aqui, a homenagem a uma pessoa que recebeu o título de cidadão paulistano, que é de origem italiana. Sim. Quer dizer, São Paulo tem mais italiano que qualquer cidade na Itália. Na Itália. O eleitorado parece aqui é maior do que... tem razão, acho que só perde para Roma. Ou nem isso, hein? A pessoa falou assim, é a cidade que tem mais italiano que qualquer cidade na Itália. Mas quantas... Quer dizer, aqui em São Paulo, nós temos gente do Brasil todo, no mundo todo. Quantas nações estão representadas aqui? Acho que quer dizer, esse ecletismo aí, né, de culturas, né, faz diferencial. Povos que lá na sua origem brigam, aqui são vizinhos, são amigos, são solidários entre si. Eu acho que o brasileiro, a gente vai acabar, inclusive, espalhando o cooperativismo, isso que a gente está discutindo, até mais rápido do que a gente pensa. Por quê? Diante do que está acontecendo no mundo, muita gente vai vir para cá. Uhum. Eu tenho essa teoria de que daqui 5, 10 anos, São Paulo vai estar irreconhecível em termos de gringo andando por aí. Porque vai vir muita gente para cá. Ainda mais São Paulo, que é mais cosmopolita, né? Então, trazendo essa mensagem, aproximando isso, incorporando isso nos espaços urbanos, que assim, mais grandes cidades, grandes polos, que me parece ser o lugar mais difícil de entrar essa cultura, eu sinto que vai trazer gente de fora, que depois vai levar isso embora, e o negócio vai embora. E graças a pessoas como você. Tá? Não, eu sou Você é difusor. Eu só sou difusor, A mensagem está aí. Mas precisa, é importante você colocar a boca no trombone. Né? Às vezes o pessoal está muito olhando para si, né, fazendo as coisas acontecer, e esquece, né? Ou não percebe que pode fazer mais. Né? Eu tenho esperança nisso aqui, tá? Eu confio no modelo. Sim. Não é por acaso que eu estou nele, tá? Tenho investido meu tempo nele. Eu podia estar em casa aposentado, não, mas eu faço questão de pôr a mão na massa. E volto para o começo que eu falei no início, né? Conversar com pessoas como o senhor que me fazem sentir feliz em estar aqui também. Porque, também, sendo do mercado financeiro, poderia ficar aqui discutindo EBITDA, valuation, né? Taxa. Porque a Selic foi mantida? Tal ação está cara, tal ação está barata, né? Tem muita gente falando sobre isso, né? Tem o seu valor, tudo bem. Mas ver o brilho nos olhos, ver essa cultura, ver o que isso transcende, né? O mero espectro financeiro, é admirável. Eu fico muito feliz e agradecido por poder ter aprendido com o senhor. A gente vê muita gente isso no cooperativismo. Né?
quando você conversa com essas pessoas, né? Nós estamos lá, tem uma empresa que procurou o Cicobi fazer um projeto, e vai ser lançado aí esse ano ainda, né? Com recurso de lei de incentivo à cultura, né? Que a gente procura levar para o interior, né? A lei permite, né? Em vez de fazer um projeto só, a gente pulveriza aí para o Brasil todo. E esse projeto visa isso aí. E a empresa procurou o Cicobi, a instituição aprovou. E o mais bonito é o seguinte: eles contrataram uma escritora, né? Que vai traduzir esse projeto, vai ser um livro, que depois vai virar filme e que vai virar uma caravana rodando por alguns municípios do Brasil. Mas uma coisa me chamou a atenção. Elas foram fazer entrevistas com os pioneiros, né, que nós indicamos. Eles acharam um negócio assim... as histórias são assim emocionantes. Vai ter muita gente chorando. Eu vou te dar vou dar um livro para você quando fizer, tá? Por favor. Mas o que ela achou mais interessante é o seguinte: conversando com as pessoas, né? Ela falou o seguinte: é comum você ver alguém elogiar na presença, né, do elogiado, né? No coletivismo não, as pessoas elogiam as pessoas ausentes. Tá? Você tem aí que você sabe que é verdadeiro. Você, né? tem que falar com os fulano. Esse fulano, o que ele fez para a comunidade, o papel que ele desenvolveu. Tá? Isso, ela falou assim: Feltrin, nunca vi isso. Só agora que eu estou vendo. E 100% dos casos, tá, foi nessa toada. Tá? Então nós precisamos fazer isso reverberar pelo mundo afora. Tá? Muito legal. legal. Nosso Brasil, nosso grande Brasil. Nosso grande Brasil. E o Brasil e a sua grande missão também. Missão, O Brasil é o celeiro do mundo. Tá? Também deve ser também nesse campo do cooperativismo. Sim. Que inexoravelmente toca no espectro, uma vez que a gente está falando de seres humanos, toca no... não sei se... Tem gente que às vezes eu fico meio assim de falar, toca até no plano espiritual. Sim. Sim, a conexão, porque na hora que você tira o individualismo, você vê o todo, parece que o negócio fica mais retinho, tá certo, faz sentido. O homem é completo, né? Corpo, alma e espírito, não tem como. Eu posso não acreditar, né? Alguém pode não acreditar, eu acredito, né? Alguém pode não acreditar, mas ele não tem como escapar dessa. Assim como a morte, tá? A morte é a grande certeza nossa, né? Todos nós, né? Sim. Morreremos, né? E o homem completo, né? Corpo, alma, espírito, né? E aí não tem como fugir. É a morte e o imposto de renda, né? São as duas grandes certezas. Tô brincando. Eu vi essa uma vez, mas eu guardei. É contador, né? Te guarda essas coisas. Feltrin, muito obrigado. De verdade por essa conversa. E deixo aqui o palco aberto. Caso o senhor queira deixar alguma mensagem final. Eu quero agradecer essa oportunidade para poder compartilhar um pouco do que eu sei. Mas não é brincadeira não, mas eu sou um idoso aprendiz, tá? Eu não sou o especialista em cooperativismo, tá? O cooperativismo de crédito entrou na minha vida, né? Por contingências, né? Eu estava numa posição no Banco Central e precisei tratar desse assunto. Percebi que ele era um instrumento importantíssimo para nós capilarizarmos o país no momento que precisava, né, de levar o sistema financeiro. Tá? Depois eu aprendi que ele contribui para a inclusão, mas se você colocar a educação financeira também, você potencializa essa agenda. Tá? E depois eu fui vivenciar e tem visto que é uma realidade. Tá? Então eu espero que as pessoas creiam, né, na questão do cooperativismo, tá? Experimente o cooperativismo, tá? Depois me conta se não é verdade tudo que nós estamos conversando aqui. Obrigado, Renato, por essa oportunidade. Foi um grande prazer. Tá bom? Vamos continuar essa conversa. Vamos lá. Tá legal? Vou te indicar uns nomes para você conversar. Com prazer. Primeiro eu vou pedir vou passar seu contato para a moça da empresa, para ela relatar. Ela também não conhecia, praticamente, tá? Qual é a experiência dela vivendo com cooperativismo? Tá. Tá bom?
Vou passar para ela, para você ver na prática o que nós conversamos aqui. Já fui encantado pela mágica, já tô dentro. Tá. Já tô dentro. Ok? Muito obrigado. Procura uma cooperativa, associe-se a uma cooperativa. Tá legal. Vou falar com a pessoa que encontrou o cooperativismo. Feltrin, eu me associei e todo mundo com quem eu me encontro, tá? Eu vou passar. Eu vou pedir para Graziela ligar para você. Graziela, é do Rio de Janeiro. Ela bom. que está vivendo esse assunto. vai ser um prazer levar. Ela é uma comunicadora também. É. Ela tem uma empresa aí que faz projetos na área cultural. Tá? Mas ela tem, eu achei interessante. Feltrin, eu fui picada pela abelha, pela mosca azul. Pela mosca azul? Não é azul? Não sei. Ela tinha uma história, mosca azul, não sei. Tá? Não, eu sei, o mosquitinho que me picou lá atrás foi o do teatro, né? Mas ouvindo o senhor falar, parece uma questão tão antiga na minha cabeça, que é essa relação com o dinheiro e tal, ver algo que para em pé dessa forma, parece que é um novo bichinho picou. Eu vou... Você vê algumas instituições financeiras criticando a poupança, né? No cooperativismo, o pessoal aplica na poupança. Há campanhas sobre poupança. O pessoal aplica. E a poupança tem um benefício, né? Porque esse recurso, né, é uma fonte para financiamento aí de imobiliário e tal, né? Sim. Você vai discutir quem pensa aí no mercado financeiro em rentabilidade, né? Você não vai aplicar na poupança, né? Mas porque a motivação para aplicar aquele dinheiro, ela é de expandir aquele patrimônio, mas não de uma forma, tem que quintuplicar isso aqui. Mas ela tem... É um produto fácil de operar, né? Sim. Tá? E muita gente nesse interior tem, às vezes, não aplica o seu recurso nas suas poupanças, né? Às vezes é até uma maneira de você se disciplinar para ser um investidor, para ter um recurso. É o primeiro passo, né? O primeiro passo, tá? E acontece no cooperativismo de crédito. Puxa vida, hein? Graziela, vou passar, terminar aqui, eu vou passar o telefone dela para você e vice-versa. Tá bom. Eu vou dizer para ela, liga para o Renato, explica o que é o cooperativismo sob o seu ponto de vista, né? O que ele fez com você, né? E qual tem sido a sua experiência em conversar com os pioneiros do cooperativismo do Sicoob. Combinado. Se você tiver tempo, ela vai bater um papo contigo. Certamente. Pô, né? Momentos como o que a gente vive pedem esse tipo de... Ok. E para você que está assistindo, até o próximo episódio.